Então, pessoal, hoje a gente vai estar falando aí sobre os pacientes com convulsão e epilepsia, né? Pacientes em crise convulsiva e epilepsia. E depois a gente vai estar falando também de um outro assunto, logo após esse. Então, vamos começar aqui pela epilepsia. A epilepsia, ela é uma doença neurológica aí do sistema nervoso central, em que a atividade do cérebro, os impulsos elétricos dos neurônios e os sinais químicos cerebrais se tornam anormais, deixando sua atividade desordenada. Então acontece o caos ali no cérebro, né? Então todos os sistemas, todos os segmentos cerebrais vão ser alterados, vão ficar com as suas funções anormais, e isso pode estar gerando a epilepsia. É todo um agravamento aí nesse quadro neurológico. Essa doença neurológica pode ocorrer em qualquer pessoa e em qualquer idade, podendo ser causada aí por um traumatismo craniano, por um AVC, um câncer no cérebro ou doenças como meningite ou encefalite. E deve ser diagnosticada pelo neuro através de exames como o eletrocefalograma ou a ressonância magnética, né? E aí, avaliação dos sintomas durante a crise convulsiva. A epilepsia tem cura e deve ser tratada com remédios anticonvulsivantes, tá bom? Indicados aí pelo médico, como por exemplo é o caso da carbamazepina ou do fenobarbital. Vai estar controlando a atividade cerebral e evitando novas crises, né, convulsivas. O principal sintoma da epilepsia são as convulsões, também chamadas aí de crises convulsivas, ocasionadas pela atividade anormal dos impulsos elétricos cerebrais. A gente vai ter alteração cerebral, né? Isso vai se dar aí de forma anormal, vai estar causando também as convulsões, que pode afetar aí todas as funções do corpo que são coordenadas pelo cérebro. Então vai ter ali uma alteração no cérebro, né? Vai ocasionar as convulsões e o corpo inteiro vai acabar sentindo. Todas as funções do corpo podem ser prejudicadas também em relação à epilepsia. Geralmente, os sinais que a pessoa vai ter, né, durante uma crise convulsiva vai ser o olhar fixo e vago, como se ela tivesse desligada do mundo. Vai apresentar também uma confusão mental, uma sensação de formigamento nos braços ou pernas, alteração na sensação de cheiros ou sabores, movimentos bruscos e incontroláveis dos braços e das pernas, que são os espasmos. Essa pessoa vai apresentar tremores, rigidez no corpo, contrações dos músculos, que pode causar aí a mordidão da língua, né? Todos os músculos vão se contrair, inclusive a mandíbula, tá bom, pessoal? Então a pessoa vai ali ficar com aquela contração mandibular, e aí se a gente colocar o dedo, ela pode acabar mordendo. Esse paciente também vai apresentar incontinência urinária, né? Ele não vai conseguir ali segurar a urina, e a perda da consciência. Normalmente as crises convulsivas, elas duram aí de 30 segundos a 5 minutos. Porém, existem casos em que podem permanecer até por meia hora e nesses casos, né, pode acontecer aí um dano cerebral. Então é uma crise rápida, né, de 30 segundos a 5 minutos, mas existem casos aí que esse tempo é ultrapassado e isso vai estar acometendo esse paciente aí a um dano cerebral, levando a um dano cerebral. Além disso, os sintomas da crise epiléptica variam de acordo com o tipo de convulsão, baseado em como a atividade cerebral anormal começa. E na maioria dos casos, uma pessoa com epilepsia tende a ter o mesmo tipo de convulsão todas as vezes. Então, os sintomas vão variar, né, de acordo com o tipo de convulsão, mas se ela apresentar aí uma convulsão, né, ali no primeiro caso de epilepsia, vai ser sempre essa mesma convulsão.
Então, a epilepsia ela pode ser classificada em alguns tipos, de acordo com a área ali do cérebro que é afetada, e desencadeia, né, a convulsão. E os principais são a epilepsia focal e a epilepsia generalizada. Então, a epilepsia vai ser dividida em duas, né? Epilepsia focal e a epilepsia generalizada. Na epilepsia focal ou parcial, como também é conhecida, vai ocorrer as convulsões provocadas pela atividade anormal, né? Em apenas uma área do cérebro, né? Em apenas um hemisfério cerebral vai estar acontecendo aí essas alterações, sendo chamada aí de convulsões focais ou parciais, e que podem ocorrer com ou sem a perda da consciência, provocar sintomas mais leves, como a sensação de formigamento da perna, do braço, ou realizar movimentos repetitivos, como esfregar as mãos, mastigar, engolir ou andar em círculos. Então, aqui na epilepsia focal, né, o dano vai ser só ali na metade do cérebro, só em um hemisfério, e aí o paciente vai apresentar sintomas mais leves, como o que a gente acabou de ver, e ele pode ou não perder aí a consciência, tá bom? Mas tem em mente que a epilepsia focal atinge só um hemisfério do cérebro ali, só metade, só uma das partes do cérebro. E é também conhecida como epilepsia parcial. E temos a generalizada, né? Generalizada vem de geral, vem de total. Então, a epilepsia generalizada provoca convulsões que ocorrem quando todas as áreas do cérebro apresentam atividade elétrica anormal, podendo causar crise, né, de ausência, sendo muito comum na epilepsia infantil. E são caracterizadas essa crise de ausência por um olhar fixo e vago, os movimentos corporais sutis, como por exemplo o piscar de olhos ou morder dos lábios, e podem causar também aí uma breve perda de consciência. Então, a epilepsia generalizada vai atingir o cérebro todo, tá bom? Não apenas ali uma parte, mas tudo. Essa atividade elétrica se torna anormal em todo o cérebro e aí o paciente vai apresentar esses sinais e sintomas de uma forma mais forte, tá bom? Outros tipos de epilepsia generalizada, né, as epilepsias totais ali do cérebro, são a epilepsia mioclônica, que geralmente causa espasmos repentinos ou contrações dos braços e das pernas, e a epilepsia tônica, que vai causar o enrijecimento dos músculos das costas, dos braços e das pernas, e podem fazer aí com que a pessoa caia no chão. Então é um pouco mais perigoso, né? Porque a pessoa pode cair, ter ali alguma fratura, ter algum traumatismo. Então ela é um pouquinho mais perigosa. Além disso, quando a pessoa apresenta convulsões epilépticas generalizadas, que causam aí a perda da consciência, o enrijecimento do corpo, tremores, a perda do controle da bexiga ou da mordida, a mordida na língua, né, são chamadas aí de epilepsia tônico-clônica e é considerado o tipo mais grave de epilepsia. Então, a epilepsia tônico-clônica vai ser sempre a mais grave aí das epilepsias. Acontece aí nos casos de convulsão generalizada, né, epilepsia generalizada. A epilepsia pode afetar indivíduos de qualquer idade, incluindo bebês ou idosos, e pode ser causada por vários fatores, né? Aqui a gente tem os fatores que causam epilepsia, são os fatores genéticos, os fatores aí de traumatismos, as doenças, né? Os baixos níveis de açúcar no sangue, lesões e a febre alta. Então, aqui nos fatores genéticos, se a pessoa tem algum caso de epilepsia na família, provavelmente ela também pode desenvolver, né? Fator genético. Traumatismo craniano, né, ocorre ali após a pessoa bater a cabeça, por exemplo, algum acidente. Existem algumas doenças neurológicas que podem estar causando também epilepsia, como é o caso do Alzheimer e outras. Temos também doenças cerebrais, né, como AVC, cisto, o câncer no cérebro. Tudo isso pode estar provocando epilepsia.
A hipoglicemia também, pessoal, tá bom? Os baixos níveis de açúcar no sangue ou até mesmo a diminuição do cálcio ou magnésio pode estar provocando epilepsia. Doenças infecciosas como a meningite, encefalite viral, neurocisticercose também vai estar provocando, e o HIV. Pessoas aí portadoras de HIV podem desenvolver uma crise epiléptica. As lesões pré-natais, né, aí como a malformação do cérebro durante a gestação, questão ali de falta de oxigênio, né, durante o parto, e a febre alta, principalmente em crianças. Essa questão aqui da epilepsia infantil, né, geralmente vai estar acometendo as crianças no caso de febre alta. A criança começa ali com a febre alta, então ela vai ter, provavelmente, pode acontecer, desculpa, uma crise epilética. Por vezes a causa da epilepsia não é identificada e nesses casos, né, que não é identificada a causa, ela é chamada de epilepsia idiopática. Todas as vezes que vocês ouvirem a palavra idiopática, significa que aquela doença aconteceu sozinha, ela não tem uma causa específica, né? Ela aconteceu de forma isolada, não está ligada a nenhuma outra causa ali no corpo da pessoa. Então a palavra idiopática vai estar significando isso, tá, pessoal? É algo ali, uma doença que não é ligada a nenhuma outra, ela surgiu sozinho no organismo da pessoa. E aqui acontece nos casos da epilepsia, a pessoa não tem nada, não apresenta nada, mas do nada ela desenvolve a epilepsia. E aí ela vai estar sendo chamada, né, de epilepsia idiopática. E isso vale para qualquer tipo de doença que a pessoa desenvolve sem uma causa aparente, tá bom? Sem essa doença estar ligada a outra. E aí ela pode ser, essa epilepsia idiopática pode ser desencadeada por fatores, né, aí como sons fortes, flashes luminosos, ou ficar muitas horas sem dormir, por exemplo. Então você percebe que não é algo ligado a uma outra doença. Geralmente a crise convulsiva ocorre entre os 2 e os 14 anos de idade, então ali entre a infância, né, a primeira infância e a adolescência, a primeira crise convulsiva vai acontecer. E no caso aí das crises convulsivas que ocorrem antes dos 2 anos, elas podem estar relacionadas aí com defeitos cerebrais, tá bom? Alguns desequilíbrios químicos e febres muito altas. Então, o bebezinho ali abaixo de 2 anos, né? Essa crise de epilepsia pode estar relacionada a isso, defeito cerebral, desequilíbrio químico ou febre muito alta. Já as crises convulsivas, que começam aí depois dos 25 anos de idade, provavelmente elas decorrem, não, são decorrentes aí de um traumatismo craniano, né, seja por um acidente, podem acontecer devido a um AVC ou até mesmo um tumor no cérebro. Então a pessoa tem acima de 25 anos, começou a ter crise epiléptica, se ela não tem nenhuma daquelas doenças que a gente viu, provavelmente isso foi por causa de um acidente que causou um traumatismo craniano, um AVC ou então aí um tumor no cérebro, tá bom? Vai estar causando aí essas crises de epilepsia. O tratamento da epilepsia deve ser indicado pelo neuro e inclui aí o uso de apenas um ou uma combinação de remédios, os anticonvulsivantes. Como a gente já tinha falado, né? Fenobarbital, o ácido valproico ou a carbamazepina. Vão estar ajudando aí no controle da atividade cerebral, vão diminuir a frequência e a intensidade das convulsões, ou evitar aí novas crises convulsivas. Geralmente após 2 anos ou mais, né, sem as crises convulsivas, o médico pode reavaliar o tratamento e até interromper o uso dos medicamentos, mas isso aí depende da condição da epilepsia de cada pessoa. Então, ali conforme a avaliação médica, né, de pessoa para pessoa, geralmente aí o médico vai reavaliar esse tratamento e interromper o uso dos medicamentos após 2 anos ou mais sem as crises.
Porém, quando o uso de remédios não é capaz de controlar as crises que caracterizam a epilepsia refratária, o médico pode indicar uma cirurgia cerebral para estar removendo aí a área do cérebro que está causando as convulsões. Então, o paciente usou o medicamento, usou, deu tempo, né, ali necessário. Esses remédios não controlam mais as crises. Aí o médico percebe que isso é uma epilepsia refratária, né, que é quando os medicamentos não controlam mais as crises. E aí é indicada essa cirurgia cerebral. Nessa cirurgia, o médico remove ali a área do cérebro que está causando as convulsões e o paciente tem probabilidade aí alta de cura. Mas isso aqui é um último recurso, tá bom, pessoal? Geralmente os remédios eles acabam resolvendo. Então, o que a gente faz durante uma crise de epilepsia ali com o paciente ou com a vítima, né? Durante essa crise, deve-se colocar a pessoa deitada de lado para estar facilitando a respiração. Então, a gente coloca ela em decúbito lateral para facilitar a respiração e não se deve mexer nela durante as convulsões, removendo ali objetos, né, que possam cair ou machucar essa vítima. A crise deverá passar em até 5 minutos. Caso demore mais tempo, é recomendado levar a pessoa ao pronto-socorro, né? Então, essa aqui é a posição, tá bom? Tentar deixar o mais próximo possível dessa posição, o paciente quando está com a crise epiléptica. Decúbito lateral, onde as pernas vêm mais para frente, né? O bracinho ali da criança na imagem a gente vê esticado e o outro flexionado, ali próximo à mandíbula. Então, essa é a posição para deixar a vítima ou o paciente no caso de uma crise epiléptica. As principais ações de enfermagem são, né, ali observar as vias aéreas, se elas estão desobstruídas. A gente vai aplicar o XABCDE, tá, pessoal? Então, como provavelmente não vai ter hemorragia nesse caso, a gente já pula para a letra A e a B, né? Que ali é a questão das vias aéreas e respiração. E a gente observa se as vias aéreas estão desobstruídas. A gente remove, né, a prótese dentária ou outro objeto que possa ser considerado de risco para obstrução da via aérea. E aí aqui é preciso atenção para não colocar os dedos na boca do paciente, pois em caso de nova crise, ele poderá morder devido aí ao enrijecimento do maxilar inferior. Então aqui a gente tem que ter bastante cuidado, né, porque é necessária essa questão aí da verificação da via aérea. A gente já viu na aula, né, que a língua pode cair para trás, obstruir a via aérea. Tem a questão das próteses dentárias também, né, que podem estar soltando, tá também obstruindo a via aérea. E a gente fica naquele impasse, né, de ver, de tentar colocar ali a mão, mas em todo caso não é recomendado colocar a mão, né, durante a crise convulsiva na boca do paciente. Você pode estar colocando ali um paninho, né, para ele morder, ou então um objeto mais duro, e ali tentar remover com alguma outra coisa, tá bom? Sem colocar os dedos dentro da boca do paciente. Tentar remover ali o objeto. Mas só o fato de colocar ele na posição de decúbito lateral, se a língua estiver caída, ela já volta para o lugar. E também se tiver, né, questão de uma prótese dentária solta, a gente já consegue retirar ali com algum objeto, porque ela vem mais para frente, né? Ela cai ali em direção aos lábios e a gente consegue retirar. E aí você mantém, né, o paciente ali lateralizado, sem estar forçando ele. Aqui eu deixei uma outra imagem para vocês. O paciente caiu, né? Primeira imagem ele está em decúbito dorsal. A gente lateraliza ele, né? Vira ele de lado, põe decúbito lateral. Você percebe aqui na segunda imagem que a socorrista puxou ela pela perna, né? A vítima. Então, puxa ela aqui pela perna, por isso que a perna fica nessa posição. Lateraliza a cabeça também, aqui nessa... Você pode estar usando, né, ali para verificação das vias aéreas aquelas manobras que a gente viu. Elevação do mento ou tração da mandíbula.
E aí posiciona essa cabeça do paciente aqui na terceira imagem. Tenta colocar aqui dobrar o antebraço, né? O braço antebraço, para que essa cabeça dele fique apoiada. Se tiver uma almofada, um travesseiro, você pode estar colocando também, porque durante a crise convulsiva, né, como ele vai se movimentar muito, pode acontecer dele bater, né, a cabeça, tá machucando a cabeça. Então, uma almofada, um travesseiro vai estar ajudando a proteger a cabeça da vítima, tá bom? Mas essa é a posição correta aqui no caso da crise. E a gente mantém, né, a via aérea desobstruída, aspira a via aérea se necessário, né, ali no caso do socorro médico chegar. Limpar as secreções salivares, né, vai ter muito excesso de saliva, esse paciente, aquele paciente que tem, né, bastante secreção salivar, ele vai babando mesmo, a gente vai limpando essa saliva. E ali, se tiver aparelho disponível, ficar aferindo os sinais vitais. É necessário também auxiliar o paciente a manter uma vida sempre saudável, recomendando aí seguir uma dieta balanceada, né? Evitar os picos de estresse, consumo de álcool e passar as noites em claro, tá bom? Tudo isso aí pode estar agravando a crise epiléptica. Dentro das tais recomendações, é importante atentar que todas essas orientações devem respeitar as particularidades de cada indivíduo. Mas a gente vai estar orientando, né? Ele a ter uma vida aí mais saudável. E agora a gente entra na parte das convulsões. Crise epiléptica não é a mesma coisa de convulsão, tá bom, pessoal? Convulsão, ela é um sintoma da crise epiléptica, da epilepsia. A epilepsia é uma doença, como a gente viu, né, que é manifesta ali no cérebro, é quando existem anormalidades ali nas funções cerebrais. Então, a epilepsia é uma doença cerebral, mas a convulsão é um sintoma, é um dos sintomas dessa doença, da epilepsia. Mas pode estar acontecendo por outros motivos, a gente vai estar vendo a partir de agora. Então, a convulsão ela é um distúrbio em que ocorre a contração involuntária dos músculos do corpo, ou aí de uma parte dele, devido ao excesso de atividades elétricas em algumas áreas do cérebro, como, por exemplo, o que acontece no caso da epilepsia. Então, a convulsão ela é essa contração involuntária do músculo. Não é cãibra, tá bom? Não confundir com a cãibra, é diferente. Contração involuntária do músculo e cãibra já é uma outra coisa. Na maior parte dos casos, a convulsão tem cura e pode nunca mais voltar a acontecer, especialmente se não estiver relacionada aí com um problema neurológico. No entanto, se acontecer devido a algum problema de saúde mais grave, como a epilepsia ou a falha de algum órgão, pode ser necessário fazer o tratamento adequado da doença, além de usar os remédios anticonvulsivantes receitados pelo médico para controlar aí o seu aparecimento. E além de fazer o tratamento, é importante saber o que fazer durante uma convulsão, já que o maior risco durante esse episódio é a queda, né? Que pode estar levando o paciente a algum outro tipo de lesão. Inclusive engasgamento, tá bom? E vai colocar a vida do paciente em risco. Então, as convulsões, elas podem ser desencadeadas por diversas situações, né? Que a gente tem as principais. Como a gente vê a febre alta, né? Pode causar uma convulsão, principalmente aí em crianças com idade inferior a 5 anos. Então, as crianças com idade inferior a 5 anos têm uma maior probabilidade de ter uma convulsão devido à febre, uma febre alta. Doenças como a epilepsia, meningite, tétano, a encefalite, infecção pelo HIV também vão estar causando convulsão. Traumatismo craniano também, como a gente viu, né? Vai estar causando convulsão. A abstinência depois do consumo de longa duração de álcool e drogas
Então, você tem um paciente que utiliza, né, ali por bastante tempo álcool, drogas, outras drogas, quando eles entram em abstinência, eles podem apresentar uma convulsão. Alguns medicamentos têm reação adversa também, podem estar dando convulsão. Problemas do metabolismo, como é o caso da diabetes, né? Acontece com a diabetes, insuficiência renal, na hipoglicemia, tudo isso pode estar gerando a convulsão. E a falta de oxigênio no cérebro, né? A hipóxia cerebral pode estar gerando também uma convulsão. A gente percebe que a convulsão ela não está ligada diretamente à epilepsia, ela pode, né, estar sendo causada por outros motivos. A convulsão febril pode ocorrer nas primeiras 24 horas de uma febre em crianças e pode ser consequência de algumas doenças como otite, que é a dor no ouvido, a pneumonia, a gripe, resfriado ou sinusite. Normalmente a convulsão febril não traz riscos de vida e nem deixa sequelas neurológicas na criança. Só aquele episódio ali isolado, tá bom? E aí depois que essa doença é tratada, a febre vai embora, pode ser que nunca mais essa criança tenha uma convulsão. Então ela é algo bem isolado mesmo, a convulsão febril. Você percebe aí que acontece mais no caso de doenças pulmonares, né? As doenças ligadas ao ouvido também vão estar levando a febre alta e esse paciente pediátrico pode vir a convulsionar, mas é algo bem isolado. O estresse acentuado também pode provocar uma crise nervosa intensa, semelhante aí a uma convulsão. Por essa razão, ela é erroneamente chamada de convulsão nervosa. Mas o seu nome correto é crise conversiva. Olha só, pessoal, isso aqui, a crise conversiva, ela não é uma convulsão. Esse caso aqui de crise conversiva acontece com aquelas pessoas muito estressadas, né? Pessoa que está ali cheia de problema e não procura ajuda. Chega uma hora que o psicológico dela vai refletir no corpo e aí todo o corpo vai começar a tremer, né? Isso vai ser parecido com a convulsão, mas não é considerado uma convulsão, né? Ela é uma crise nervosa mesmo, todo o corpo treme e é chamada aí de crise conversiva. Ela é diferente da convulsão. Então aqui é só mesmo aquela tremedeira, o psicológico está abalado, mas aí nessa crise conversiva, o paciente não vai apresentar os demais sintomas, como por exemplo no caso de uma crise de epilepsia ou uma crise de convulsão. Somente ali mesmo os tremores musculares. As convulsões podem ser classificadas em dois tipos, de acordo aí com as partes do cérebro envolvidas, né? Da mesma forma da epilepsia, a gente tem epilepsia focal, vamos ter também as convulsões focais. Temos a epilepsia generalizada, temos também a convulsão generalizada. E aqui segue o mesmo sistema. A convulsão focal vai ser atingido só metade de um cérebro, né? Ali, apenas o hemisfério do cérebro vai ser atingida e a pessoa pode ou não perder a consciência e ter alterações motoras. E na convulsão generalizada, os dois lados do cérebro são afetados e normalmente é acompanhada de perda da consciência. Aqui é bem parecido com a epilepsia. E é importante estar atento aos episódios convulsivos, principalmente a convulsão de ausência, que é mais frequente nas crianças. O que é, pessoal, convulsão de ausência? A convulsão de ausência é caracterizada pela perda do contato com o mundo externo, é aquela criança que se desliga totalmente, e aí essa criança vai apresentar um olhar vago e fixo ali por alguns segundos. E aí essa criança vai voltar à atividade normalmente, como se nada tivesse acontecido. Como essa crise de convulsão de ausência é muito discreta, ela pode passar desapercebida
e atrasar o diagnóstico e o tratamento. Então, muita gente não sabe, né? Mas às vezes ali tem uma criança na família, há uma criança ali de filho de algum amigo, alguém, e essa criança, ela do nada desliga, né? Ela fica ali fora do mundo, ela fica aérea. E aí, se ela apresentar esse olhar vago e fixo, né? Daqui a pouco ela volta ao normal, sem lembrar do que aconteceu ali no momento, provavelmente ela teve uma convulsão. A gente chama isso de convulsão de ausência. Então, são casos bem comuns, né? Não é algo raro de acontecer. Então, se vocês conhecem alguém assim, já podem estar alertando aos pais que isso pode ser uma convulsão de ausência e é bom estar fazendo a investigação médica para ver se está tudo bem. Para saber se se trata realmente aí de uma convulsão, existem alguns sinais e sintomas que podem ser observados. Então, o que vai acontecer durante a convulsão? Uma queda repentina, com perda de consciência. Então, do nada a pessoa cai, né, ali como se fosse um desmaio mesmo, perde a consciência. Vai acontecer também os tremores descontrolados dos músculos, né, ali com os dentes cerrados. Então, a pessoa começa a tremer ali bastante e cerra os dentes. Vai acontecer também os espasmos musculares involuntários, o babar ou espumar pela boca, a perda de controle da bexiga e do intestino, então a pessoa não tem controle aí da bexiga e do intestino, e uma confusão repentina. Se ela ficar consciente, né, ela não vai saber o nome dela, não vai saber onde ela está, o que ela está fazendo ali, não vai reconhecer as pessoas, então ela vai apresentar esse quadro também de confusão. Então a gente percebe que é um pouco parecido aí, a crise convulsiva é um pouco parecido com a crise epiléptica. Além disso, antes de acontecer o episódio de convulsão, a pessoa pode se queixar de sintomas como zumbido nos ouvidos, náuseas, tonturas e sensação de ansiedade sem uma causa aparente. Uma crise convulsiva pode durar desde 30 segundos até alguns minutos, como é o caso também da epilepsia. Então, antes dela apresentar aqueles sintomas que a gente viu, ela pode sentir aí um zumbido no ouvido, náusea, tontura e uma ansiedade sem uma causa aparente. São outros sintomas que vão estar aparecendo antes dos sintomas principais da convulsão, tá bom? Qual é a característica principal da diferença entre a convulsão e a epilepsia? Pois é, como elas são muito parecidas, vai ter que acontecer a investigação médica para estar descartando uma ou outra, né? Porque a gente vê que vai ter casos que o paciente ele não vai apresentar todos os sinais e sintomas, vai apresentar só alguns. Aí na hora ali, só no olhômetro, não tem como a gente saber se ele está tendo a epilepsia ou se ele está tendo, né, a crise convulsiva. Então é por isso que ele precisa passar pela avaliação médica e aí o médico vai fazer alguns exames para descartar aí uma ou outra, para estar diagnosticando a. Mas Pode falar. o procedimento que tem que fazer da convulsão e epilepsia é o mesmo, né? Isso, porque é tudo parecido, né? Como a gente está vendo. A diferença aqui para o nosso estudo é que a gente precisa saber que a epilepsia é uma doença e a convulsão não. A convulsão ela não é uma doença, ela é simplesmente um sintoma. Mas o procedimento aí da ajuda hospitalar vai ser sempre a mesma, que é inclusive o que está aqui no slide que a gente vai ver agora. Né, que é estar retirando ali os objetos, né, de perto da vítima para ela não machucar. A gente vai estar desapertando as roupas, protegendo a cabeça, como eu falei para vocês. E aí toda aquela questão novamente, lateralizar ela, colocar em decúbito lateral, observar ali as vias aéreas, né? Aqui, tanto aqui, né, como também na epilepsia, porque na epilepsia ela vai apresentar convulsão, né? Então, depois dela passar por essa crise convulsiva, ela vai ter um período de apneia, ela vai parar só alguns segundos ali de respirar, e aí você percebe que a crise passou
quando a pessoa inspira profundamente. Então, ela para de respirar e depois disso, ela inspira e aí ela volta ao normal. E aí a gente fica com a vítima, né, até ela recuperar totalmente. A gente já tem ligado ali para o SAMU, ou então leva, né, para o hospital. E em convulsões de causa desconhecida, deve ser providenciada aí a assistência médica que esclareça a causa. Raramente há complicações das convulsões, mas pode acontecer, né, as luxações articulares, fraturas em pessoas com a osteoporose, deslocamento da prótese, enfim, várias coisas, né, devido aí a esse infortúnio, a esse tremor que a pessoa vai sentir de forma involuntária. Então ela pode acabar se machucando. Então a gente nunca, né, deve colocar os dedos dentro da boca da vítima, nem tentar retirar qualquer tipo de prótese ou objeto do interior da boca, já que existe aí um risco muito elevado da pessoa morder o dedo da outra que está socorrendo. Caso seja possível, deve-se ainda anotar o tempo, né, de duração da convulsão, anotar ali quantos segundos ou minutos durou essa convulsão, para estar informando para o médico. O tratamento para convulsão deve ser sempre indicado por um clínico geral ou neuro. E para isso deve ser feita uma avaliação para entender se existe alguma causa que está provocando o surgimento dessas convulsões. Caso exista uma causa, normalmente o médico recomenda o tratamento adequado para que esse problema, né? Para esse problema, aliás, assim como o uso dos medicamentos adequados, né? Os anticonvulsivantes, fenitoína, dentre outros, para estar evitando aí o risco de ter uma nova convulsão. Como muitas vezes a convulsão é um momento único que não volta a acontecer, é relativamente comum que o médico não indique um tratamento específico, nem faça exames aí após o primeiro episódio. Isso normalmente é realizado quando existem episódios seguidos. Então, né, no caso da convulsão isolada, né, sem estar ligada a nenhuma doença, o médico não vai tratar ela de forma medicamentosa, né? Ele vai fazer toda a investigação, claro, para estar descartando ali alguma outra causa. E aí ele vai estar liberando essa vítima, porque isso foi um episódio isolado. Então a convulsão, né? Só a convulsão sozinha, ela é um episódio isolado, não precisa aí de tanta de medicação ou de um tratamento posterior a isso. Mas a epilepsia, como é uma doença, né, vai precisar aí de um cuidado a mais. Então, como a colega colocou, né, a questão ali do ponto de saber a diferença entre um e outro, isso aí é o médico que vai estar fazendo a investigação mais profunda para estar diagnosticando qual que é, né, se é a epilepsia ou se é a convulsão que esse paciente está apresentando. Então, a gente vai ver agora um outro assunto. Tem aqui alguma dúvida? Vocês querem fazer uma pergunta? Alguma pergunta? A gente vai entrar agora na parte de emergência diabética e emergência hipertensiva. Olha só, pessoal, a emergência diabética ela vai acometer, né, os pacientes que já têm diabetes, fazem tratamento ali de diabetes, são diabéticos. Mas a emergência diabética, ela também é conhecida por cetoacidose diabética. Ela ocorre aí mais comumente em pacientes com diabetes tipo 1, mas também acontece com os pacientes com diabetes tipo 2. É uma emergência médica, a cetoacidose diabética é uma emergência médica e acontece quando os níveis de açúcar, que são a glicose, estão ali no sangue do paciente,
encontram-se muito altos e estão acompanhados do aumento da quantidade das cetonas. Então, falou em emergência diabética, é a cetoacidose diabética, a mesma coisa. Nesse caso, né, vai ter muita glicose circulando no sangue, vai estar com nível muito alto e isso vai fazer com que aumente as cetonas. Primeiro passo para que uma pessoa com diabetes entre em cetoacidose é a falta de insulina no seu organismo. A insulina ela é a responsável por fazer com que a glicose que está ali na corrente sanguínea entre nas células do nosso corpo e gere energia. Acredito que vocês já devam ter tido aula sobre isso, mas eu vou só recapitular, né? Quando a gente come, né, ali na nossa alimentação, tudo isso vira glicose no nosso organismo e essa glicose ela fica circulando no nosso sangue. Só que a glicose ela não pode ficar solta no sangue, ali circulando junto com o sangue. Ela precisa entrar para dentro da célula. Só que a glicose ela não entra sozinha para dentro da célula. Ela precisa ali de um outro agente para estar ajudando ela a entrar dentro dessa célula. E quem vai estar ajudando a glicose a entrar na célula é a insulina. As pessoas com diabetes, a gente sabe, né, que tem problema aí com a insulina. Então, por isso, elas vão ficar ali com a glicose circulando no sangue. Isso vai gerar alguns problemas. Por isso é administrado, né, feito uso da insulina e tudo mais, para que esses problemas não agravem. Então, a questão da cetoacidose diabética, né, emergência diabética, é justamente isso. Falta insulina no organismo da pessoa, a glicose vai ficar circulando livremente ali pelo sangue, não vai entrar nas células, né, e vai causar uma série de problemas. Isso é cetoacidose diabética. Quando a falta da insulina, né, quando não tem insulina ou o organismo tem pouca insulina, podem acontecer duas situações. Primeiro é que o nível de açúcar no sangue vai aumentar e as células vão sofrer com a falta de energia. A glicose, né, pessoal, o açúcar no sangue vai servir para dar energia para o nosso corpo. E aí, para evitar que as células parem de funcionar, o organismo passa a usar os estoques de gordura para estar gerando energia. Só que nesse processo em que o corpo usa a gordura como energia, vão se formar as cetonas. Então, olha só, né? O sangue está ali junto com a glicose não entra nas células. O que o corpo vai fazer para conseguir energia? Ele vai queimar a gordura que a gente tem disponível. Só que nesse processo de queimar a gordura para conseguir energia para o corpo, ele vai liberar, o nosso próprio corpo vai estar liberando as cetonas. O que são as cetonas, pessoal? As cetonas são substâncias ácidas que vão desequilibrar o pH do sangue, ou seja, vão causar ali um desequilíbrio na composição sanguínea, que se não for tratado, pode levar ao coma e à morte. Por isso que a gente ouve falar tanto, né, de coma diabético. Ah, a pessoa teve diabetes, entrou numa crise, entrou em coma, foi para coma. Por quê? Justamente por causa de todo esse processo que eu falei para vocês, né? E aí as cetonas, né, liberadas no organismo são tóxicas, vão estar prejudicando, causando aí o desequilíbrio do pH sanguíneo. Isso pode estar levando o paciente a coma. Então, esse aqui é o resuminho, né, de todo esse processo do que acontece na cetoacidose diabética, que é a emergência diabética. Como os pacientes diabéticos do tipo 1 não produzem insulina, a cetoacidose é uma complicação mais comum nesses pacientes. Então, é mais comum encontrar a cetoacidose, né, essa emergência diabética, nos pacientes com diabetes tipo 1, porque eles não produzem a insulina. Lembrando que a insulina é que vai colocar a glicose para dentro da célula. Mas nos pacientes com diabetes tipo 2, ela também pode ser vista, né, essa emergência diabética, principalmente durante uma infecção ou quando os pacientes não aplicam corretamente as doses de insulina. Então, faltou insulina, né? Vai ter problema ali
com a reserva de energia do nosso corpo. E aí o corpo vai em busca de energia em outro lugar, que são as fontes de gordura, e vai acontecer tudo aquilo que a gente viu agora há pouco. Para estar prevenido esse problema, pessoal, a cetoacidose diabética, alguns cuidados são importantes, como a aplicação correta das injeções de insulina, a realização das medidas de glicemia capilar com o glicosímetro, né? Então é sempre importante o paciente estar ali realizando, né, teste de glicemia. Esse paciente precisa fazer um acompanhamento médico regular, né? Precisa estar sempre indo ao médico. E controlar a alimentação, né? Evitar aí alimentos com alto teor de açúcar, que podem estar levando a essa cetoacidose, essa emergência diabética. Em casos de sinais como boca seca, aumento do volume da urina, aumento dos níveis de glicose no sangue, mal-estar, vômitos, dor abdominal e hálito com cheiro de acetona, é importante que o paciente seja levado rapidamente para o pronto-socorro para estar sendo avaliado. Esses aqui são os sinais e sintomas, né, da emergência diabética, da cetoacidose diabética. Então, o paciente ele pode estar apresentando esse hálito, né, com cheiro de acetona, devido justamente às cetonas, né, que elas são ali as causadoras desse desequilíbrio do pH sanguíneo. E essas cetonas vão estar causando esse efeito aí de cheiro, né, de acetona no hálito do paciente. Não é igual, né, ao cheiro de acetona, mas é bem parecido, tá bom? E aí os cuidados de enfermagem, né, tá fazendo a avaliação do XABCDE, provavelmente não vai ter sintoma de hemorragia também, mas ali a gente faz o restante do mnemônico, tá bom? A gente avalia o nível de consciência, chamando o paciente pelo nome, para estar avaliando ali a resposta dele, né, a capacidade de resposta. É instalado o catéter com oxigênio, para estar ajudando ali na questão respiratória. Esse paciente vai ficar sendo monitorado, né? Ali devido ele desenvolveu uma arritmia por causa da privação de potássio. É preciso obter, né, um ou mais acessos venosos, fazer ali um acesso no paciente, que geralmente ele pode estar ali no severo quadro de desidratação. E a reposição volêmica endovenosa vai ser uma prioridade. Então, para que esse quadro não evolua, né, para um choque hipovolêmico, esse paciente vai precisar ser hidratado, né, precisar ir da hidratação venosa. É iniciado a dieta zero até que o paciente esteja consciente, sem náusea, vômito ou distensão abdominal. Então, ele vai ficar ali em dieta zero, né, não vai comer nada, até esses sinais e sintomas estar passando, náusea, vômito e tudo mais. E aí é realizado, né, o teste de glicemia capilar, para ver ali os níveis de glicemia do sangue. E aí reinicia a alimentação por via oral, de modo progressivo, iniciando aí com os líquidos até ter certeza que o paciente tolera alimentos sólidos. Então ele começa a comer de pouquinho em pouquinho, começando aí por alimentação líquida. E aí a gente avalia, né, a necessidade da passagem da sonda nasogástrica. Se o médico recomendar a reposição de insulina, isso vai estar sendo feito. É feita a correção também dos distúrbios eletrolíticos e da acidose metabólica. Essa acidose metabólica tem a ver ali com a questão do pH do sangue que foi alterado devido à cetona. E aqui a gente entra na emergência hipertensiva, né? Uma crise aí de hipertensão arterial. A crise hipertensiva, ela é uma condição clínica caracterizada por elevação aguda ou crônica da pressão arterial. Então, essa hipertensão arterial vai se elevar de forma muito rápida
ou progressivamente, né, ali de forma crônica, num paciente hipertenso. O nível da pressão distólica é superior a 130 milímetros de mercúrio. E ela vai estar associada ou não aí com manifestações de comprometimento de órgãos-alvo. As manifestações das crises hipertensivas dependem do grau de disfunção dos órgãos-alvos. Esses órgãos-alvos, aqui na emergência hipertensiva, é o coração, o cérebro e os rins, tá bom, pessoal? Então, pode ser aí que tenha alguma alteração no coração, nos rins e no cérebro devido a essa crise hipertensiva, ou então esses órgãos já estão ali com alguma alteração e isso só vai estar piorando também a crise hipertensiva. Uma coisa vai estar ligada à outra. Os pacientes hipertensos, né, os hipertensos de longa data, podem tolerar pressões sistólicas de 200 milímetros de mercúrio e as diastólicas superiores a 150. É o famoso 20/15, tá bom? Então, o paciente que já tem pressão alta, ele aguenta aí um 20/15. Porém, as crianças ou gestantes podem desenvolver uma encefalopatia, né, alguma doença no cérebro, com as pressões diastólicas acima de 100. Então, né, paciente pediátrico ou gestante apresentar uma pressão diastólica acima de 100, ela pode desenvolver uma doença no cérebro. E cerca aí de 10 a 20% da população adulta no Brasil apresenta pressão arterial sistêmica, são hipertensos. O fumo, né, é um antigo suspeito de estar envolvido no início dessas emergências hipertensivas. Então, provavelmente os fumantes que já são hipertensos, eles têm uma grande chance, né, de envolver emergência, de ir para a emergência hipertensiva. Além disso, eles têm 5 vezes mais chance de desenvolver a hipertensão maligna. E aí, os fatores genéticos e imunológicos também vão estar contribuindo para essa emergência hipertensiva, pessoal. O que é essa hipertensão maligna? A hipertensão maligna, ela é uma complicação grave da hipertensão arterial. O paciente já é hipertenso, mas ele pode ter ali uma complicação, e essa complicação se chama hipertensão maligna. Ela é caracterizada por elevação importante ali da pressão arterial. Então, a pressão arterial se eleva rapidamente, caracterizada também pela insuficiência renal, problemas na retina e hemorragia, culminando com a morte do paciente em poucos meses, se não for tratada adequadamente. Então, a hipertensão maligna é um quadro bem agressivo da hipertensão arterial, né? Geralmente acomete aí mais os fumantes. A pressão vai subir rápido, o paciente entra em crise renal, tem problema na retina, hemorragia, tudo isso em poucos meses, né? E ele pode vir a falecer se isso não for tratado. Então, os sinais e sintomas, né, de alerta aqui da crise hipertensiva vão ser os neurológicos, cardiológicos e renais, né? Falei para vocês que são os órgãos-alvos, são atingidos aqui na emergência hipertensiva. Então, o paciente vai apresentar aí um relaxamento na consciência, né? Uma cefaleia, alterações agudas no fundo do olho, e vai apresentar uma dor torácica, problemas aí na questão do batimento cardíaco também, vai apresentar problemas renais, né? Um edema ali nos rins, uma diminuição do volume urinário, hematúria, que é a presença de sangue na urina. Ele vai apresentar proteinúria, que é o aumento da proteína o aumento da proteína na urina, e elevação também aí nos níveis de creatinina. Então, os sinais e sintomas aí da crise hipertensiva estão ligados aos órgãos-alvo, né? Coração, rins e cérebro. Vão estar aparecendo sinais e sintomas nesses órgãos. E aí, na abordagem do paciente hipertenso grave, na emergência, é necessário uma história, né? O histórico ali do paciente para saber todo o estilo de vida dele, como que ele está vivendo, né? Porque isso é bastante importante aí para ter
informações se isso está relacionado à emergência hipertensiva ou não. E o exame físico direcionado na busca de presenças de lesão dos órgãos-alvos. A história deve investigar as características, né, desses sintomas desse paciente. E aqui a gente tem o exame físico, né, que vai incluir aí a pesquisa de presença de sinais de irritação do fundo do olho, tá buscando ali edema, hemorragia, exudatos. O exame neurológico procura a presença de rebaixamento do nível de consciência, confusão mental, uma agitação psicomotora, presença aí de sinais neurológicos focais, principalmente aí os sinais deficitários. A gente vai fazer toda a ausculta cardíaca desse paciente, a ausculta pulmonar também. E aí esse exame físico também vai incluir a palpação da aorta abdominal e a pesquisa ali dos pulsos periféricos, incluindo o pulso carotídeo, que é aqui, né, na região do pescoço, na aorta. Então, esse daí faz parte, né, esse passo a passo do exame físico para o paciente da emergência hipertensiva. É importante avaliar a presença de deterioração da função renal, buscando a presença de edema, diminuição de volume urinário e a hematúria, né, que é o sangue ali na urina. Então, o paciente está apresentando tudo isso, provavelmente ele está aí numa crise hipertensiva. E aí a crise hipertensiva é dividida em urgência hipertensiva e emergência hipertensiva, né? A urgência hipertensiva não existe o comprometimento instalado dos órgãos-alvos. Após ali a avaliação médica, o paciente geralmente recebe a medicação por via oral ou sublingual e é tratado, né, ali ambulatorialmente ou em casa. O controle da pressão arterial é feito em até 24 horas. Então, aqui na urgência hipertensiva, não tem comprometimento do coração, de cérebro, rins, das artérias. O paciente é tratado ali no hospital mesmo ou em casa. E até 24 horas, essa pressão arterial que está alterada vai estar sendo controlada. Então, a urgência não é grave, mas não é tão mais grave aí do que a emergência. Na emergência, né, existe o comprometimento dos órgãos-alvos, e aí após a avaliação médica é indicado o tratamento na UTI e administrado aí os vasodilatadores aí para esse paciente melhorar. Essa crise é acompanhada por sinais que indicam as lesões nos órgãos-alvo, como a encefalopatia, o edema agudo de pulmão, o AVC, o AVE, o infarto agudo do miocárdio ou a dissecção aguda da aorta. Nesses casos, né, pode acontecer o risco iminente de morte, que a pressão do paciente está lá em cima, tá, pessoal? Então, ele é internado diretamente aí na UTI para estar sendo controlada essa pressão de uma forma mais precisa. Essa dissecção aguda da aorta, pessoal, todas as vezes que vocês ouvirem falar de dissecção da aorta, é nada mais, nada menos do que quando acontece ali um rompimento da aorta, tá bom? Então, como a pressão desse paciente está muito alta, né, a circulação sanguínea está passando de forma rápida ali naquele vaso, ele não vai aguentar aquela pressão e vai acabar estourando. É como se fosse um cano, né, que a água está passando e aí a quantidade de água aumenta, aquele cano não aguenta e acaba estourando. Então, a dissecção da aorta vai ser ali um rompimento da parte anterior do vaso, né, ali da parte de dentro do vaso, devido à pressão que é causada, tá bom? Então, esse vaso, no caso aqui a aorta, né, que é uma artéria, ela não vai aguentar essa pressão elevada e vai acabar rompendo. Como é algo seríssimo, né, ali o rompimento de uma artéria, esse paciente precisa ficar internado na UTI. Então, a gente percebe que a urgência não é tão grave quanto a emergência hipertensiva, né? E que na emergência hipertensiva o paciente já está bem debilitado mesmo.
E aí os principais cuidados de enfermagem, né, no tratamento da crise hipertensiva é tentar manter o paciente no ambiente calmo e tranquilo, né? Ele já está bem agitado, então a gente tem que manter ele no ambiente bem calmo e tranquilo. Como está funcionando ali uma veia periférica dele. E monitorizar adequadamente, né? A pressão arterial vai ser monitorizada adequadamente, o débito urinário, né? Para ver toda aquela questão urinária. Vai estar sendo feito também um eletrocardiograma. É instalada a medicação prescrita para esse paciente, né? Com antihipertensivos. E para os pacientes com infusão intravenosa de vasodilatadores, é preciso obter os parâmetros de sinais vitais a cada 5 minutos, né? Até a redução da PA. Então, de 5 em 5 minutos, a gente dá uma verificada nesse paciente para ver se a PA reduziu. Um dos principais medicamentos vasodilatadores usados aqui nessa emergência hipertensiva é o nitroprussiato de sódio, que é um potente vasodilatador. A ação dele é semelhante ao nitrito, que vai estar atuando também aí no músculo liso dos vasos sanguíneos. Então a gente finaliza a nossa aula aqui, tá bom? Hoje a gente estudou 2 assuntos. Acredito, pessoal, que a gente vai terminar a nossa parte teórica amanhã, tá bom? A gente tem só mais 2 assuntos. Se eu colocar um para amanhã e um para sexta-feira, hoje é quarta, né? Se eu colocar um para amanhã e um para sexta-feira, a aula vai ser bem curtinha, então eu vou ter que acabar juntando os dois para que a gente tenha aí pelo menos também 1 hora de aula. Então a gente provavelmente termina amanhã, tá bom? A parte teórica. E aí vocês vão ter alguns dias para estar estudando, revisando a matéria. A prova já é na próxima sexta-feira, passando nessa na outra. Temos também a aula prática, né, de laboratório antes disso. E aí a gente vai estar finalizando essa matéria, tá bom? Tem aqui alguma pergunta, alguma dúvida? Não, tudo certo. Então tá bom. A gente se encontra amanhã nesse horário. Tenha um ótimo dia e até a próxima. Tchau!